Bom dia, amigos. Essa aula é uma continuidade da aula de controle da administração pública. Gente, eu tô com um problema lá no Microsoft Teams, né? Eu não estou conseguindo acessar. Eu estava com um problema na minha internet. Quando eu resolvi o problema na internet, agora por algum motivo eu não consigo me conectar. E isso está desde semana passada. Eu tenho um técnico que ele está me auxiliando, mas nesse momento de pandemia tudo é difícil, né? Eu acho que parece que a cidade inteira está trabalhando com informática e a gente não tem muito tempo. Então, eu vou aproveitar que eu estou com a internet, vou fazer a gravação dessa aula e disponibilizar pelo canal do YouTube, tá? Ao final dessa atividade, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou liberar para vocês uma atividade avaliativa valendo como parcial, com prazos de entrega a ser realizado no portal, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade. Semana passada, a gente não conseguiu se conectar também, né? Ministrar aulas num período desse, imprevistos, eles vão acontecer, mas eu não quero que vocês percam a qualidade da aula. Então, eu vou gravar por aqui e vou disponibilizar para vocês ainda hoje, né, na data de hoje, que é quarta-feira, dia 6/5. Mas assim, dando continuidade na nossa aula, na aula passada, nós vimos controle da administração pública e a gente parou nas formas de controle, né? E eu lembro que eu já tinha explicado para vocês o controle hierárquico e finalístico, expliquei sobre controle interno e controle externo, e salvo engano, faltou, eu acho que eu também já comentei, o controle prévio, concomitante, subsequente, né, os sucessivos, aí depende da doutrina que você vai consultar, e ficou, eu não sei se eu vim a mencionar sobre o controle externo popular, né. O controle interno, ele é realizado pela própria administração pública, ou seja, pelo próprio órgão, pelo próprio ente. É o poder, e ele é decorrente do poder hierárquico, é o poder que a administração pública tem de revisar, de corrigir, de fiscalizar seus próprios atos. O controle externo, ele é realizado por um outro ente, fora aquele da administração pública. Então, nós temos aí o Tribunal de Contas do Estado, nós temos o Poder Legislativo fiscalizando o Executivo e temos o controle externo popular ou o controle externo social, que pode ser tanto o cidadão em si, como aquelas associações criadas para poder fiscalizar o erário. Então, o artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal diz que as contas do município elas ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte. Gente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata de alguns aspectos sobre orçamento. Então, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês de como ocorre esse controle popular. Tanto que, para efeitos dessa de colocar à disposição, normalmente, na segunda quinzena de fevereiro, é publicado no jornal de grande circulação e na internet o comunicado dessa disponibilização para efeitos de transparência. Uma outra forma também de oportunizar o controle social é através do princípio da transparência. Nós temos aí a lei da transparência, que obriga, né, impõe aos órgãos que eles divulguem as suas despesas, o seu orçamento, o seu DODES, no caso de Câmara Municipal, a receita, a arrecadação do município, do estado, no portal da transparência. Então, dentro do site oficial de qualquer órgão, você vai encontrar lá o portal da transparência, despesas com pessoal também, diárias, né? Então, todas as licitações, contratos, todas essas informações devem estar disponíveis no portal da transparência. E o interessante dessa questão é que a lei da transparência chama isso de transparência ativa, ou seja, quando o órgão ele tem a obrigação de disponibilizar determinadas informações.
Mas como nós partimos do pressuposto que a publicidade é regra, não satisfeito com o conteúdo que ali tenha ou querendo mais informação, o cidadão ele pode também buscar informações. Nós chamamos isso de transparência passiva. A transparência passiva ela se revela na ouvidoria ou no serviço de informação cidadão. Você encontra também no site oficial desses órgãos. Normalmente o SIC, que é Serviço de Informação Cidadão, ele está dentro do portal da transparência, ou ele, ou a ouvidoria, está em papel de destaque dentro do portal. Para que servem esses canais? Para denúncias e reclamações, solicitação de informações, tudo você encontra no SIC e na ouvidoria. Gente, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de controle da administração pública, porque a partir do momento que a administração pública promove a transparência ativa e a transparência passiva, ela também oportuniza o controle externo popular, o controle externo social. E eu acho uma ferramenta importantíssima. Além disso, aqui no nosso caso, por exemplo, do Estado do Mato Grosso, nós temos o Tribunal de Contas do Estado. E caso vocês não saibam, ele também tem várias ferramentas de consulta e que oportuniza a fiscalização, como, por exemplo, o GeoObras. Se você ingressar dentro do site do Tribunal de Contas e clicar em GeoObras, você vai encontrar ali as obras no estado. Se eventualmente alguma obra que você conheça não esteja cadastrada lá, você pode usar a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e promover a denúncia, que eles vão tomar as medidas. Eu tenho acompanhado o trabalho nesse aspecto e ele tem funcionado bem, tá? Nós temos o Ministério Público também, que faz esse papel de fiscalizador também da administração pública, faz esse controle externo da administração pública também. O Tribunal de Contas também, gente, ele tem uma outra ferramenta chamada Radar, muito interessante, onde você pesquisa as despesas, processamento das licitações, aquisições do estado inteiro. Você tem como consultar por objeto, por empresa, se determinada empresa que fornece para o estado, para o município, você está praticando o mesmo preço, é bem interessante, tá? São ferramentas que estão sendo disponibilizadas aí para que a população exerça o controle externo e a fiscalização. Então, eu trouxe o conceito de controle administrativo, é todo aquele que o executivo e os órgãos de administração dos demais poderes exercem sobre suas próprias atividades, visando mantê-las dentro da lei, segundo as necessidades do serviço e as exigências técnicas e econômicas de sua realização, pelo que é um controle de legalidade e de mérito. Olha só, a súmula 473, ela fala muito do controle interno, ela é muito importante. A súmula 473 do STF, ela diz assim: a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vício, que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Aqui é uma parte. Depois nós temos ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Gente, essa súmula ela traz dois aspectos importantes que eu vou até marcar aqui. O primeiro é esse aqui, ó, anular. Deixa eu marcar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, como que eu marco aqui. Anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Tá? Ou revogá-los, vou marcar aqui, vamos colocar aqui, não, amarelo, vermelhinho não, azulzinho. Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Por que eu estou marcando isso aqui? É muito importante, primeiro, que essa súmula, ela trata do controle interno da administração pública, que é decorrente também do poder hierárquico, que é o poder de corrigir, de fiscalizar. Então, a administração pública, ela tem um poder-dever de estar fiscalizando os atos praticados por ela mesma, pelos seus representantes, pelos agentes públicos. E aqui há uma diferença que a gente tem que prestar atenção.
a diferença entre anulação de ato administrativo e revogação de ato administrativo. São duas situações diferentes. Eu só falo em anular um ato administrativo quando ele contém um vício na legalidade desse ato, ou seja, esse ato é ilegal, ele não deveria estar no mundo jurídico, porque ele foi praticado sem observâncias da lei ou dos princípios constitucionais. Então, neste caso, nós falamos em anulação do ato administrativo. Qual é a consequência disso? Esse ato ele vai ser retirado do mundo jurídico. Ponto. A revogação, ela é diferente. A revogação, o ato está ok, está tudo perfeito, não tem problema nenhum. Só que a administração pública, analisando aquele ato, ela entende que não é mais conveniente e oportuno a prática daquele ato. Então, ela vem e revoga aquele ato administrativo. Qual é a consequência disso, professor? Ele vai ser retirado, vai deixar de existir no mundo jurídico. Ora, professor, então anular e revogar vai ter a mesma consequência? O ato vai deixar de existir? Sim, o ato deixará de existir. Porém, os efeitos, dessa decisão são diferentes. Por quê? Quando eu anulo um ato administrativo que contém um vício, muito provavelmente o Estado ele terá que investigar através de processo administrativo. Nós vamos ter uma aula de processo administrativo sobre a prática daquele ato. Se foi uma prática com dolo, com culpa, se requer responsabilização. Enquanto que na revogação isso não ocorre, porque não contém nenhuma ilegalidade, é apenas um critério de conveniência e oportunidade, então não é o caso de se investigar. Professora, dá um exemplo concreto. Tá, vou dar um exemplo de anulação. Mesma situação, imaginemos aí um processo licitatório para aquisição de carteiras escolares. O processo tramitou todinho, ok, foi tudo certo. E aí houve a adjudicação do pregão pelo pregoeiro, que ele faz a adjudicação, considerando a empresa Y vencedora. Esse processo foi para a mesa do prefeito ou do governador. Chegando lá, o prefeito deu uma olhada e verificou que o pregoeiro, ele não observou a lei, a legislação. Ele fez uma sessão de pregão totalmente contrária à lei, ele não respeitou as regras legais. Então, o que o prefeito entendeu? Que aquela sessão ela não foi válida, porque se ele fosse analisar, vamos imaginar que feriu o princípio do contraditório da ampla defesa, o princípio do devido processo administrativo, mas continha vários vícios ali de não observação da norma que regulamenta o pregão presencial. E esse prefeito vem a anular aquela adjudicação dizendo, olha, eu não posso comprar desse fornecedor porque existem vários atos ilegais aí. O que em seguida normalmente o prefeito vai fazer? Ele pode determinar a abertura de um novo processo e também um processo administrativo para apurar a responsabilidade daqueles agentes públicos, não só do pregoeiro, que participaram daquele procedimento, inclusive se ele entender que existe um indício de conduta dolosa das empresas ou da empresa que ganhou também de investigar. Olha só, olha como é diferente de revogação. Vamos imaginar agora o outro exemplo. Nós temos o processo licitatório para aquisição de cadeiras, ocorreu tudo perfeito, o pregoeiro adjudicou e foi enviado para o prefeito. Está lá na mesa do prefeito. O prefeito analisa o processo, está tudo ok. As carteiras estão num preço bom, está num preço de mercado, está tudo bem. Mas aí o prefeito, ele olha esse processo e diz assim, olha, nós estamos num momento de pandemia, nós precisamos economizar, nós estamos precisando de carteiras, porém nós não podemos ter esse gasto agora, porque não é mais conveniente e nem oportuno realizar esse tipo de despesa, então eu vou revogar esse processo. E ele revoga e diz que não vai adquirir mais.
Em nenhum momento ele diz que esse processo está com algum problema. Ele diz que não é mais conveniente, oportuno e justifica. Isso explica a segunda parte da súmula 473. Ela não vai gerar efeitos nenhum em termos de responsabilização, porque isso, a conveniência e oportunidade vem do poder discricionário, dentro dos poderes da administração pública, né? E é uma ferramenta poderosíssima para o gestor público fazer a melhor administração. Então, visto isso daí, nós temos ainda, como meios de controle, nós temos a fiscalização hierárquica, os recursos administrativos e a supervisão ministerial. E nesses meios de controle, a gente vai entender o que significa cada um. Primeiro, meios de controle, fiscalização hierárquica, exercida pelos órgãos superiores sobre os inferiores da mesma administração. Trata-se de um poder-dever. Se você observar aí, você coloca na fiscalização hierárquica, é o exercício do poder hierárquico, tá? Trata-se de controle interno da administração pública, princípio da autotutela. É a administração pública fiscalizando os seus próprios atos, tá? Agora, quando eu falo órgãos superiores nos seus órgãos inferiores, eu estou falando dessa relação hierárquica, ok? Supervisão ministerial, olha só, é um meio atenuado de controle administrativo, geralmente aplicável nas entidades da administração indireta, vinculada ao ministério. Supervisão não é subordinação. Então, a supervisão ministerial, ela funciona assim, ela não é um poder hierárquico. O que você vai anotar aí, você vai anotar assim, controle, nós temos aí um controle externo, não há poder hierárquico. Por quê? Porque o que nós temos aí é princípio da tutela. Olha só a diferença, princípio da tutela. Porque, gente, pensa assim, a partir do momento, vocês estudaram a organização da administração pública. Nós temos 4 entes políticos, nós temos a União, o Estado, o Distrito Federal e nós temos o município. Esses 4 entes, eles podem criar outras entidades administrativas, lá pelo Decreto 200, salvo-engano, de 1967. Fundação pública, não é? Autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Quando, por exemplo, um município, um estado ou união cria um ente, ele está dando o quê? Autonomia administrativa. Então, rompe-se aí o poder hierárquico, porque deixa de ser um órgão para virar um ente administrativo dotado de personalidade jurídica e que ganhou autonomia administrativa. Então, rompido esse vínculo hierárquico, nós falamos em princípio da tutela, ou seja, vai ocorrer o controle, porém é um controle limitado, tá? Vocês podem anotar aí na supervisão ministerial, dentro dos limites da lei. É diferente do poder hierárquico, que você pode avocar, que você pode delegar, né, atribuições. Na supervisão ministerial, não há subordinação. Aí você anota aí, o que existe é um vínculo entre o criador e a sua criação. Às vezes eu brinco, eu falo criatura, tá, gente? A sua criação. Como eu dei autonomia administrativa, o máximo que eu vou poder fazer é a fiscalização dentro dos limites da lei. Mas existe um controle também, tá? No mais, nós temos os recursos administrativos. Os recursos administrativos, ainda, gente, que não previsto em lei, nenhum tipo de recurso, porque às vezes a administração pública ela é falha. Se você for num município pequeno aí, é bem provável que você encontre regulamentos de processos administrativos sem possibilidade de recurso. Mas o recurso ele tem que existir. Eu sempre digo assim, quando eu me deparo em algum município com legislação que tem uma comissão para tramitação de processo administrativo disciplinar, por exemplo, que não prevê nenhum tipo de recurso, eu faço um recurso direto para a autoridade máxima, que no caso é o prefeito ou o presidente da Câmara, que seja. Por quê? Porque isso respeita o direito ao contraditório e à ampla defesa, sempre ouvir uma segunda opinião,
tá? Então, os recursos administrativos é o meio correto para propiciar o reexame da decisão interna pela própria administração pública. Então, assim, a súmula 473 do STF diz que a administração pública pode anular ou revogar os seus próprios atos, então pode haver, sim, previsão de recurso, a administração pública decide, e aí dentro do poder hierárquico, por uma comissão, a autoridade competente, a autoridade superior, ou o secretário da pasta, ou o prefeito, tem que servir de via recursal. Normalmente isso vem previsto na lei. Eu vou dar um exemplo da Câmara Municipal de Rondonópolis. Se você ingressar com um pedido, por exemplo, solicitando informações de documento, esse pedido vai ser encaminhado para a controladoria. Vamos imaginar que a controladoria negue o pedido seu de informação. E aí, acabou? Você não vai ter só se ingressar com mandado de segurança ou um habeas datas? Não. Você tem lá a previsão da via recursal, que é a autoridade máxima competente, que é, no caso, o presidente da Câmara. Você ingressa com um recurso dizendo que foi negado e vai ter uma nova apreciação. Ele tem que estar disponível tanto para os administrados quanto para os servidores. Então, nós temos o recurso provocado ou voluntário, que é aquele interposto pelo particular interessado, ou seja, a administração pública aguarda, tá? E ele aguarda a manifestação do interessado, que pode vir a se manifestar ou não. E temos o recurso de ofício, que é a autoridade que proferiu a decisão inferior, desde que a lei ou regulamento assim preveja expressamente. Como que funciona esse recurso de ofício? Gente, eu achei ele meio incompleto aqui, não sei por que eu coloquei isso. O recurso de ofício, ele pode funcionar assim, mas tem que haver previsão legal para isso, tá? Normalmente o que existe é a previsão do recurso provocado. Agora, é possível recurso de ofício? Sim. É naqueles casos que a lei local do ente faça a seguinte previsão. Realizada a decisão da comissão, do secretário, seja lá o que for, os autos do processo administrativo serão remetidos para a autoridade competente se manifestar. Isso a gente entende como recurso de ofício, ou seja, eu não vou precisar provocar, automaticamente vai subir. Inclusive, pode até ter na previsão legal quais serão os recursos de ofício, dependendo do assunto, tá? Mas nós temos essas questões dentro da administração pública, mas o recurso de ofício precisa ocorrer previsão legal. Então, nós temos aqui, já falei para vocês, os recursos provocados ou voluntários. A regra que os efeitos é apenas devolutivo. Para ter efeito suspensivo, ou seja, vamos supor que você recebeu uma multa da administração pública e você ingressou com recurso. Para ter efeito suspensivo, para você não receber a cobrança dessa multa administrativa, é importante que haja previsão na lei. Se a lei não fizer nenhuma previsão, o efeito será devolutivo, tá ok? E aí, dentro desses recursos administrativos, eu quero informar para vocês que nem sempre esses recursos terão previsão legal, tá? Normalmente são esses que a gente encontra aí na administração pública. Nós temos a representação administrativa, que é uma denúncia formal e assinada, realizada por qualquer pessoa. Hoje nós temos uma ferramenta muito poderosa, que é a ouvidoria. A ouvidoria, ela é um canal importante para se fazer representações, tá? Denúncias formais e assinadas. Sobre denúncia, gente, vocês podem me perguntar sobre denúncias anônimas. Normalmente, a regra que nós temos é que a denúncia anônima, principalmente a genérica, ela não pode ser fundamento para a abertura de processo administrativo disciplinar, tá? Então, a denúncia anônima, ela pode ser um start para se investigar algo, para posteriormente, com essas informações, abrir um processo administrativo disciplinar. Mas ser o único fundamento, não. Então, muitas legislações entendem que respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana,
tá? E respeito à liberdade de expressão, vedado o anonimato, normalmente denúncias genéricas e anônimas são arquivadas. Agora, se você quer fazer uma denúncia anônima e você não quer se identificar, faça ela o mais detalhada possível para que se proceda uma sindicância de investigação, para que tenha um mínimo de subsídios para abrir uma investigação, um PAD, alguma coisa contra um agente público, tá? Denúncias anônimas e genéricas, elas tendem a ser arquivadas e já vem previsto isso na norma. Nós vamos falar um pouco sobre o processo administrativo disciplinar, tá? Reclamação administrativa. O que é? Oposição expressa a atos da administração pública que afetam direitos ou interesses legítimos do administrado. Pode ser realizado por qualquer pessoa. Aqui não está se fazendo uma denúncia. Aqui nós temos um tipo de recurso que você está se opondo, está contestando, exercendo o seu contraditório e a sua ampla defesa em contestar um ato da administração pública que lhe prejudique, tá? Olha só a diferença. Na primeira, eu estou oferecendo uma denúncia sobre uma prática. Não necessariamente eu esteja envolvido ou esse ato esteja me prejudicando. A reclamação atinge diretamente os interesses do administrado. Pedido de reconsideração, solicitação da parte dirigida à mesma autoridade que editou o ato, para que o invalide ou modifique nos termos da pretensão do requerente. Gente, o pedido de reconsideração, ele na verdade ele não é considerado um grau recursal. Imagine assim, uma comissão de um processo administrativo promoveu uma decisão. E aí, você, seja recurso de ofício ou recurso provocado, você provocou a autoridade competente e ela emitiu uma decisão. Você não está satisfeito, mas já se esgotou todas as vias recursais. Você pode ainda tentar o pedido de reconsideração com base na súmula 473 do STF. Olha, embora não haja, até mesmo eu entendo se não houver previsão legal, você ainda pode tentar mais uma vez dizer assim, olha, embora não haja, eu já fiz isso. Gente, boa parte dos casos é difícil, tá? Acaba indo para a esfera judicial, mas vai que tem uma boa alma. Eu uso muito a súmula 473 que eu digo, olha, embora não haja previsão legal do pedido de reconsideração, eu entendo que baseado no poder-dever de fiscalização na súmula 473 da administração pública constantemente está revendo os seus atos, eu venho que se faça uma nova análise e reconsidere esse ou outro aspecto, tá? Porque o principal interesse que está aí não é um litígio entre particulares, é o Estado que está do outro lado. Então o Estado ele tem esse poder-dever de proteger a coletividade e agir para essa boa proteção. Então, embora não tenha previsão legal, e eu vejo que a minha decisão passou batido, olha, é mesmo, eu não prestei atenção nisso aqui, eu vou reconsiderar, eu vou rever a minha decisão. É possível sim. Comigo, assim, nas vezes que eu tentei, eu não tive muito sucesso, mas principalmente quando não tinha previsão legal, tá, gente? Nós temos os recursos hierárquicos, que são os mais comuns, que é quando eu tenho de um órgão que é subordinado ao outro, tá? Os recursos hierárquicos são todos os pedidos que as partes dirigem à instância superior. Vamos imaginar que eu tenho aí a Secretaria de Educação e tenho o Departamento de Matrícula. Ingressei com um pedido lá no Departamento de Matrícula que me foi negado. O órgão superior é a Secretaria de Administração, então eu vou ingressar com o recurso dirigido, eu ingressei com um pedido para o coordenador de matrícula, ele me negou, então eu vou ingressar com o recurso para o secretário de Educação. Funciona mais ou menos assim. Recurso próprio. A parte dirige a autoridade ou instância superior do mesmo órgão administrativo, pleiteando revisão do julgamento ou da decisão que se estabelece normalmente entre a autoridade e entre uma instância administrativa e sua imediata. Impróprio. A parte dirige a autoridade ou órgão estranho à repartição,
que expediu o ato recorrido, mas com competência julgadora expressa, escrita. O exemplo que eu dei, gente, foi o recurso hierárquico próprio. O impróprio seria o caso de eu pleitear lá no departamento, por exemplo, de matrícula, e depois ingressar com recurso impróprio diretamente no gabinete do prefeito, por exemplo. Então, a autoridade, o órgão, ele é estranho à repartição, é um outro órgão. Gente, vocês lembram a diferença entre órgão e ente, não é? Teoria do órgão. Ente, quais são os entes que nós temos? Estado, município, União, Distrito Federal. Esses são os entes políticos. Nós temos mais outros 4 entes. Nós temos autarquias, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Professor, o que é órgão? Órgãos são partes que compõem o todo, né? O corpo Antonieta, a pessoa Antonieta, ela é composta por vários órgãos. A pessoa jurídica município, ela é composta por vários órgãos. Pessoas, eu tenho 8. Tudo que não se encaixa nessas pessoas, ou tudo aquilo em que ela é fracionada, eu chamo de órgão. Exemplo, município de Rondonópolis, é pessoa jurídica. Quais são os seus órgãos? Prefeitura municipal é um órgão, gabinete da presidência é o órgão, secretaria de educação, Câmara Municipal de Vereadores, órgão de quem? Que pertence a qual corpo, a qual pessoa? Pessoa jurídica, município. Então, entendam quando vocês leem órgão, tá? Dentro dessa concepção, eu preciso entender essa diferença. E a gente estuda lá em Organização da Administração Pública, em Direito Administrativo 1, tá? Não esqueçam disso, é muito importante. Por que é importante eu saber a diferença entre órgão e pessoa jurídica? Para você ingressar com ação. Imagina você ingressar com ação, eu machuco o seu coração, e aí você vem, eu vou ingressar com uma ação contra a Antonieta, mas lá na hora de qualificar a parte, você coloca coração da professora Antonieta. Gente, o meu coração não é uma pessoa, você tem que ingressar com ação contra mim. Da mesma forma, acontece com o órgão da administração pública. Você vai até a Secretaria de Educação, tem um problema lá, precisa ingressar com ação. Você não vai entrar com ação contra a Secretaria de Educação do município de Rondonópolis, porque é órgão. Você vai entrar contra o município de Rondonópolis. Entendeu a diferença? Quando eu digo órgão e ente, é isso aí, tá? Agora sim. Atenção, coloquei aqui, possibilidade de exaustão dos recursos administrativos para ingresso em juízo contra a administração pública foi abolida na atual Constituição. Exceção feita à justiça desportiva, que existe o esgotamento de sua competência para ingresso em juízo, desde que seja respeitado o prazo de conclusão processual de 60 dias ou quando não ocorra ilegalidade. Bem, deixa eu comentar isso aqui. Eu queria que vocês colocassem mais uma observação aí, que tem mais um item aí que entra que eu não coloquei. Vamos supor que você está com um processo administrativo. Vamos imaginar que você ingressou solicitando uma informação para a administração pública e você não obteve essa informação. E a administração pública, a controladoria, no meu exemplo lá, não autorizou a disponibilização da informação. E aí você viu que lá tem a possibilidade de você ingressar com recurso aqui na Câmara Municipal da nossa cidade ou do prefeito. Aí você pensa, gente, eu ingresso com recurso ou eu posso ir direto impetrar o mandado de segurança? Então, na atual Constituição você não precisa esgotar as vias administrativas. Eu trouxe aqui uma exceção da Justiça Desportiva, tá? Que nesse caso tem que esgotar a competência administrativa para depois fazer o ingresso, mas tem mais um também. Eu acho que esse é até mais importante, eu não coloquei. A questão é para ingressar com ação de habeas datas. Vocês lembram o que é habeas data? Então vamos lembrar lá, é uma ação constitucional considerada uma ação personalíssima, ou seja, somente o interessado pode pleitear. São aquelas ações em que eu quero conhecer ou retificar informações pessoais minhas que estejam em poder do Estado, tá? É a clássica aquela frase, eu tenho o direito de saber o que o Estado sabe sobre mim. É mais ou menos isso.
No caso do habeas data, é obrigatório que você esgote as vias administrativas em que sentido? Que você tenha uma comprovação da negação da informação, seja para você conhecer, seja para você retificar. É um pressuposto para ingressar com a ação de habeas datas, não esqueça, tá? Então, você tem que participar dessa via administrativa como pressuposto. Como que isso? Vamos supor que eu quero acessar, eu me inscrevi no cadastro aí para as casas, para ganhar uma casinha no município. Eu, Antonieta, me inscrevi. E eu sei que eles vão ligar no meu telefone, só que eu mudei o meu número de telefone. E eu fui até a repartição, lá na ação social, e pedi para alterarem meu telefone. Fiz um pedido. Aí me falaram assim, olha, a gente não costuma fazer isso aqui não. Você pode fazer o pedido aí, mas a gente não costuma não. Então eu já vou te adiantando, nem perca seu tempo fazendo o pedido, porque nós não fazemos isso não. Eu não faço, não formalizo, não faço pedido nenhum e já ingresso com a ação. Gente, eu não tenho como comprovar que eu fiz a solicitação administrativa. A minha ação de habeas datas não vai ser recepcionada. Então, o que eu faço? Eu formalizo o pedido. Aí eu tô contando até casos práticos. Você chega lá, a pessoa se recusa em receber. Gente, para isso existe o Serviço de Informação Cidadão, que é virtual. Vou lá, cadastro o pedido, solicito a alteração, se for o caso, e dou o prazo. Então, eu já tenho um protocolo de um pedido, eu já tenho uma comprovação de que eu fiz o pedido via administrativo. Beleza, eu fiz o pedido. Agora eu já tenho um pressuposto praticamente pronto para ingressar com a ação habeas datas. Por quê? Eles têm 20 dias para me informar. Aí o que acontece? Durante esses 20 dias eu posso receber uma resposta dizendo que sinto muito, mas não é possível alterar cadastro. Opa, já tenho um pressuposto para ingressar com habeas datas. Ou então, passado o prazo legal, que esse prazo é da lei da transparência, não se faz nada, eu não tenho resposta nenhuma. Então, eu já tenho pressuposto para ingressar com a ação de habeas data. Tirando esses dois exemplos, gente, não tem nada disso, tá? Vamos supor que eu quero uma informação de um processo licitatório, que eu quero cópias desse processo. Cheguei lá na repartição e falei assim, olha, eu quero cópia de um processo licitatório. Olha, sinto muito, a gente não fornece. Eu não preciso protocolar isso daí para ingressar, para ter um fundamento de negação para ingressar com mandado de segurança, tá? O que eu faço? Beleza, já ingressa com mandado de segurança diretamente, que aí vai ser o Poder Judiciário exercendo, né, junto com esse controle social, o controle da administração pública, tá? Lembrando que esse controle da administração pública, se vocês perceberem, as ações constitucionais, elas existem para evitar a prática do abuso do exercício dos poderes da administração pública, tá, amores? Aqui eu coloquei, silêncio da administração, significado de acordo com a lei, com o que a lei dispuser em termos de concordância ou não, lei omissa. Deve-se interpretar o silêncio como indeferimento do pedido ou não confirmação do ato sob controle. Já ouviu falar assim, quem cala consente? Então, não se aplica na administração pública, isso só vale para nós, amores, pobres mortais. Isso significa quem cala consente, tá? O silêncio da administração pública funciona assim. Lembra, eu fiz um pedido de alteração, ou eu sou servidora pública, fiz um pedido para me ausentar do trabalho, numa determinada época. Fiz o pedido, a administração pública não me respondeu. Eu informei, quem cala consente, eu entendo que foi providenciado, não. A regra é que o silêncio da administração pública significa não deferimento, salvo se houver previsão legal sobre esse silêncio. Vamos imaginar assim. Vamos imaginar um determinado procedimento numa lei de algum ente, dizendo assim, olha, solicitado determinado procedimento, se a administração pública não responder no prazo de 15 dias, entende-se como deferida a medida. Ponto. Aí sim, tudo bem, tá? Mas no caso da lei omissa e da administração pública não se manifestar, eu entendo isso como indeferimento, tá? Órgãos específicos de controle, nós temos vários aí, nós temos as controladorias, que são órgãos de controle interno,
tem no Poder Executivo, no Poder Legislativo, todos os entes possuem controle interno, tá? Que tem previsão constitucional, está lá no artigo 74 da Constituição Federal. Nós temos também o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, que exerce o controle administrativo e financeiro no judiciário, tá? Agora, o controle legislativo funciona da seguinte forma, no sentido sendo o poder legislativo como fiscalizador. Então, o poder legislativo ele tem uma missão constitucional, além de legislar, também de fiscalizar o executivo. E para isso ele tem um órgão auxiliar poderosíssimo, que é o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas estaduais. Gente, tribunais de contas municipais, eles foram extintos com a atual da Constituição Federal, eles não podem mais existir. Salvo engano, só 3 estados ainda têm tribunais de contas municipais, tá? Porque não é possível mais. Os que prevaleceram, gente, eu acho que é o Pará tem, Goiás, acho que é São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos só 3 estados. Não é possível mais criar tribunais de contas. Sobre a natureza jurídica de um tribunal de contas, porque ficaram discutindo qual que era a natureza jurídica dos tribunais de contas, se ele é um órgão jurisdicional, se ele é um órgão... Até hoje não chega num consenso, tá? Porque entendem muitos conselheiros até que ele é um órgão jurisdicional, porque ele declara... Sabia que o Tribunal de Contas declara inconstitucionalidade de lei e suspende a aplicação de norma? Sim. Para reverter isso daí, a administração pública tem que ingressar com uma ação. Mas o importante da gente saber é que os tribunais de contas eles são concebidos como um longa-manos do poder legislativo, ou seja, uma extensão do poder legislativo no sentido de auxiliar a fiscalização do poder legislativo. Eu não sei se vocês viram recentemente, uns anos atrás, houve um julgamento no STF de que os tribunais de contas não poderiam julgar as contas das prefeituras e do Estado, porque isso é uma missão institucional do Poder Legislativo. Eles poderiam orientar e recomendar reprovação ou aprovação de contas. E, dito isso, o Poder Legislativo é quem julga as contas do prefeito, dos governadores, presidente e assim por diante. Então, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo deixa eu corrigir isso aqui, com atribuições previstas aqui no artigo 71 da Constituição Federal, ok? Agora ainda coloquei longa-manos do poder órgão anômalo, assim como o Ministério Público, que é a mesma discussão, tá? Controle político nós não estudamos, porque vocês estudam muito o controle político, que é bem diferente do controle da administração pública. Ele tem um viés mais de direito constitucional, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês podem depois estar lendo, mas aqui são exemplos tratados na Constituição Federal de controle político, não do controle administrativo. Como assim? O controle administrativo tem mais a ver com a gestão da administração pública, tá? Não de esfera constitucional. Temos também que o controle legislativo ele pode fazer, além do controle político, que é a investigação de irregularidades pelas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, ele também pode fazer controle financeiro e orçamentário, tá? O fundamento está no artigo 70, parágrafo 1 da Constituição Federal. Se vocês observarem, o Poder Legislativo ele tem suas comissões de vereadores, e uma delas é a Comissão de Orçamento e Finanças, para poder avaliar essas prestações de conta. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas entidades que são declaradas de utilidade pública e sem fins lucrativos e que recebem aí algum incentivo do município, do estado, eles prestam conta e encaminham os seus balancetes mensais, a sua prestação de conta anual e mensalmente ao Poder Legislativo para que essa comissão fiscalize, tá? Nós temos aí
essa ferramenta de apresentação e de controle da administração pública. O controle judicial, ele é exercido, mas ele precisa ser provocado, tá? Até mesmo porque o nosso sistema aqui, o sistema de jurisdição única, é um sistema inglês, ou seja, o controle judicial ele não será de ofício, ele necessita ser provocado. E normalmente o controle judicial dos atos de administração pública, ele é posterior e sobre o aspecto da legalidade dos atos. Como que eu vou explicar isso para vocês? É difícil existir um controle judicial de mérito. Professora, eu vou tentar explicar com um exemplo, tá? Para ficar fácil. Vamos imaginar assim. Você é um agente público que sofreu um processo administrativo disciplinar por uma conduta dentro da administração pública que foi considerada uma infração administrativa. Tramitou o processo administrativo e, ao final, você recebeu uma suspensão. Você recebeu uma suspensão de 15 dias. E vocês sabem que a suspensão do trabalho por 15 dias, como uma penalidade, você não recebe seus vencimentos. Pois bem, você considerou essa penalização, primeiro, o processo não te oportunizou contraditória e ampla defesa. Vamos imaginar que nesse processo administrativo tinha uma previsão para você se manifestar após a conclusão do relatório da comissão. E a comissão finalizou o relatório e não abriu 10 dias para você se manifestar. É um exemplo, tá, gente? E já enviou para a autoridade competente já aplicou a sanção. Nós temos aí um vício de legalidade, né? Na legalidade do ato, porque feriu o contraditório e ampla defesa e não observou a lei. O que você faz? Você ingressa com ação judicial pedindo a anulação desse processo administrativo. O Poder Judiciário ele vai analisar o ali e falar, olha, realmente tem previsão legal, vocês não observaram, anula o processo administrativo. Beleza, isso é controle de ilegalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos da administração pública, beleza? Beleza. Mas a regra é que o controle judicial ele não é exercido sobre o mérito, porque no mérito nós temos o poder discricionário da administração pública, o agir de acordo com a conveniência e oportunidade. Exemplo, professor, vamos imaginar que o prefeito da sua cidade, uma cidadezinha assim, sei lá, São José do Povo, prefeito, um exemplo, tá, gente? Ele resolve comprar veículos lá para a cidade, aqui no município, aqui, São José do Povo, veículos. E você entende que os veículos que ele comprou todas S10. Nossa, você achou que era desnecessário, tal. Ele comprou uma quantidade de 3. E você ingressa com a ação achando que não deveria ter comprado o S10. Poderia ter comprado um veículo mais barato, que ia atender, porque uma S10 automática que liga sozinha, gente, eu acho o máximo, né? Que liga sozinha, tal, a mais top. Por que isso? Então você entendeu que não deveria ter comprado, poderia ter comprado uma marca inferior. E aí você ingressa com a ação judicial. A regra que o judiciário vai analisar, ele não vai entrar no mérito, porque uma caminhonete e não um carro de passeio, um carro comum, né? Porque não, ele não vai entrar no mérito. Isso é poder discricionário, quem vai analisar a conveniência e oportunidade é o prefeito. Se o Poder Judiciário entender que o procedimento está todo certinho, que não tem nenhum vício ali na aquisição, nem nada, ele não vai poder te atender. Porque a regra é que o controle judicial, ele não ingressa no mérito, na conveniência e na oportunidade. Gente, isso aí é muito questão de concurso. Só existe 2 possibilidades do Poder Judiciário ingressar no mérito e corrigir isso. Só que ele não vai reformar a decisão, ele vai anular. O Poder Judiciário só anula, ele não reforma a decisão administrativa. Que isso fique bem claro. É quando ele está embasado no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O que é razoabilidade? Agir com bom senso. Buscar a melhor alternativa administrativa, a menos danosa. Dentre as várias possibilidades,
Eu busco, que me foi colocado à disposição, eu busco a menos danosa para a administração pública, o que atende mais à coletividade. E o que é proporcionalidade? Proporcionalidade, ela está dentro da razoabilidade. Também é buscar um equilíbrio, buscar aí também dentre as alternativas, a que melhor atenda o interesse público. Só que eu uso proporcionalidade bem específico, quando eu estiver falando de infração administrativa e penalidade. Pois bem, agora eu vou pegar os mesmos exemplos para vocês e vou aplicar como se fosse o Poder Judiciário, a razoabilidade e a proporcionalidade. Vamos lá. Sobre os veículos. Imagine, por exemplo, que esse prefeito de São José do Povo resolva adquirir 20 caminhonetes. Poxa, um exemplo, tá, gente? O município é muito pequeno. E aí o popular observou que dessas 20 caminhonetes, na verdade, efetivamente, só vai usar 4, gente. Ele pediu já 6 dessa 20, já adquiriu 6. E dessas 6, 2 já estão paradas e ele está querendo pedir mais 6. Para quê? Não precisa. E aí ingressa com ação judicial, uma ação popular, alguma coisa assim, pedindo a anulação desse processo de aquisição para que ele não adquira mais. O Poder Judiciário vai analisar o processo está tudo legal, o preço das caminhonetes está dentro do comercializado, está tudo certinho, né? E aí ele observa que adquirir 20 unidades não é razoável mesmo. Porque foi apresentado ali que dentro da gestão, 20 caminhonetes é demais, não tem aonde colocar. Não se mostra razoável e de bom senso essa aquisição. Então, o Poder Judiciário pode anular aquelas aquisições e impedir que se façam novas aquisições, suspender o contrato administrativo ali de aquisição. Vocês entenderam? Agora eu vou dar um exemplo da proporcionalidade. Lembra da sua penalização? Então, você foi penalizado com 15 dias de suspensão. Você ingressou com a ação porque você achou injusta essa penalidade. Por quê? Porque, na verdade, você está sendo penalizado com 15 dias de suspensão porque, pela primeira vez na sua vida, você discutiu com o seu chefe. A sua avaliação sempre foi uma avaliação muito boa na administração pública. A sua média sempre passou dos 70 pontos. Mas, pela primeira vez na sua vida, você discutiu, você teve um ato de insubordinação com o seu chefe, você não cumpriu uma ordem dele da rotina do dia a dia. E aí você recebeu como penalização 15 dias de suspensão. Você falou, nossa, mas é demais. E aí você ingressa com a ação judicial. O processo, ele está todo regular, você exerceu o contraditório, você exerceu a ampla defesa. Mas o que você está alegando aí é que a autoridade competente, ela feriu o princípio da proporcionalidade. Ou seja, para o tamanho da infração cometida, que foi pequena, a penalização foi muito alta. O que houve aí foi um desequilíbrio entre a infração cometida e a penalização aplicada. Então, feriu o princípio da proporcionalidade, que pede um equilíbrio entre a infração administrativa e a pena administrativa. Com base nesse fundamento, o controle judicial pode atacar a decisão do poder discricionário do gestor, da autoridade competente, entre escolher a melhor pena mais adequada para aquele momento. Mas lembre-se que no controle judicial, ele não vai reformar a decisão e dizer assim, olha, eu acho que não era o caso de suspensão, era só advertência, então eu aplico advertência. Não, ele vai anular o processo inteiro e aí a administração pública, se entender o caso, vai montar um outro processo administrativo e aí aplicar uma outra penalidade que entende mais adequada. Eu não sei se vocês entenderam aí, mas basicamente o controle judicial, ele está assim. E agora eu finalizo com vocês controle da administração pública, que é a continuidade da nossa última aula, tudo bem?
A nossa próxima aula, meus amores, é sobre processo administrativo disciplinar. Eu já vou gravar essa aula, vou gravar hoje e vou disponibilizar para vocês, porque nós ficamos prejudicados online em 2 encontros, tá? Então eu vou gravar mais uma aula sobre processo administrativo disciplinar. Então o que nós temos? Nós vamos ter uma atividade só sobre controle da administração pública. Aí eu vou gravar a aula sobre processo administrativo disciplinar, e aí vocês vão ter uma atividade específica, parcial, sobre também processo administrativo disciplinar. Aí depois nós teremos ainda uma aula sobre transparência da administração pública, e aí a gente encerra os tópicos do nosso conteúdo. Eu lembro do que eu falei para vocês, que os nossos tópicos eram poucos, para o direito administrativo 2, então eu tenho basicamente 3 temas só para trabalhar com vocês até o encerramento do semestre. Então nós não estamos prejudicados e nós não estamos atrasados. E eu já vou disponibilizar essa aula, tá ok? Em seguida, ainda hoje provavelmente, eu vou disponibilizar o conteúdo avaliativo desse material, tá? Beijo no coração de vocês, me desculpem, eu não sei o que está acontecendo com o meu Microsoft Teams aí, gente, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas desde a semana passada eu não consigo acessar, eu estou tendo problemas com a minha internet, eu acho que eu vou ter que desinstalar e instalar novamente, tá? Porque eu entro e caio toda hora. Mas assim, muito obrigada, e assistam a aula e em seguida eu disponibilizo a atividade. Beijo, gente, até mais.